tão poderoso que é o Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1, verso 1. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor nosso Deus permanece para sempre. Oremos, meus irmãos. Senhor, fala conosco. Pedimos que o Senhor faça-nos entender e abraçar a grandeza do Teu Evangelho, Senhor. Como o Senhor é bom, Senhor, por nos entregar um livro tão maravilhoso como o Evangelho, conforme escrito por Marcos. Nós agradecemos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Minha esposa recentemente fez o exame da prova da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e passou por uma situação muito interessante enquanto fazia. No final da prova, ela precisava fazer uma peça jurídica, como se fosse um documento que adereçava, que é apresentado diante de um tribunal. E nesse tipo de prova, da prova da OAB, tem um pequeno detalhe que pode mudar tudo. Pode mudar completamente. Às vezes uma data, uma palavra, uma informação aparentemente simples muda completamente o caminho da resposta. Que tipo de peça você vai fazer no final? Por exemplo, naquela prova ela precisava escolher o tipo certo de texto jurídico que ela ia escrever. Seria uma ADI, um ADPF. Meus irmãos, eu não entendo nada disso, mas eu sei que tinha esses dois caminhos que ela podia seguir, um ADI ou um ADPF. E tudo dependia de um mínimo detalhe. E que detalhe era esse? A data. Ela precisava ler a data para descobrir se era um ADI ou um ADPF. Entenda, uma prova como essa, você não precisa só entender do assunto geral. Você precisa ver os detalhes, você precisa pegar o detalhe certo. Então minha esposa, ela começou a escrever, começou a pensar como se fosse um ADI. Mas em certo momento, ela lembrou, olha a data. Dá uma olhada na data. Quando ela viu a data, ela viu que estava pensando tudo errado. Na verdade é um ADPF. Veja, ela precisou mudar todo o texto, toda a apresentação, toda a argumentação por causa de uma data. E se ela não tivesse prestado atenção àquela data, provavelmente ela teria reprovado, tirado 0 na prova e ter que passar de novo por esse exame, que é um exame muito cansativo. Mas por causa do cuidado naquele momento, naquela lembrança, eu vou olhar a data. Ela olhou e a história da prova dela foi diferente. Nessa noite nós temos diante de nós um texto muito importante. O verso 1 de Marcos é o título do seu Evangelho. Tudo começa aqui, é o princípio do Evangelho. E se nós não entendermos bem o primeiro verso, provavelmente nós não vamos entender bem todo o restante que está diante de nós. Nós não saberemos mais ou menos o que esperar do Evangelho de Marcos. Assim como a história que eu contei, um mero detalhe ignorado aqui pode mudar todo o caminho. E se nós não prestarmos atenção no modo que Marcos apresenta, intitula o seu Evangelho, nós podemos perder muito no caminho. Por isso a pregação de hoje se concentrará especialmente nesse primeiro verso. O texto nos fala do Evangelho de Cristo Jesus, o Filho de Deus. E é exatamente dentro disso que nós vamos tirar os nossos 4 principais pontos. Primeiro, nós vamos ver o que é Evangelho. Segundo, o que é Jesus? O que é este nome Jesus? Terceiro, o que significa dizer que Jesus ele é o Cristo? Qual é o título? Como assim Cristo é o título de Jesus? E quarto, nós vamos ver o que significa confessá-lo como Filho de Deus. Primeiro o Evangelho, segundo Jesus, depois Cristo e por fim nós veremos a parte que diz Filho de Deus. Primeiro, novamente, nós precisamos tratar do que é Evangelho, da palavra Evangelho. Esse termo, Evangelho, lembra, logo no início, coloca diante dos leitores o objetivo do Evangelho de Marcos. O autor não escreve uma biografia de um grande homem aqui. O autor não está escrevendo um relato histórico do que aconteceu a respeito da vida desse grande sujeito. Ele está escrevendo um Evangelho. Um Evangelho é diferente de qualquer outra literatura. Não é uma biografia. Tem o objetivo de convencer os seus leitores de algo, de uma coisa, mais especificamente, Marcos
quer persuadir você de que Cristo Jesus, Ele é o Filho de Deus, e nós precisamos abraçar e acreditar e confessar, colocar a nossa fé inteiramente no Senhor Jesus Cristo. Mas você pode me perguntar, se o Evangelho não é uma biografia, não é um relato meramente histórico, o que tipo de literatura é o Evangelho? O que significa Evangelho? E, meus irmãos, o termo Evangelho tem um significado muito simples, que eu creio que todos vocês que passaram por escola dominical desde criança sabem muito bem. Evangelho significa boas novas, ou notícia boa. As boas novas de que o Senhor Jesus Cristo, Deus homem, Ele veio ao mundo. Essa é a boa notícia. Viveu uma vida justa sem pecado, morrendo por nós sem culpa alguma, como um criminoso na cruz do Calvário. O nosso texto, ele começa dizendo o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Entenda uma coisa, o grego ele não deixa dúvidas. O Evangelho de Jesus Cristo, quando o texto diz, não quer dizer que é o Evangelho que foi escrito por Jesus Cristo. A construção em grego talvez fosse melhor traduzido, mais claramente traduzido assim: o Evangelho a respeito de Jesus Cristo. Princípio do Evangelho sobre Jesus Cristo. Isso é uma coisa muito importante dizer, porque muitas pessoas confundem. Quando você pergunta para alguém o que é Evangelho, muitas vezes eles vão dizer o quê? O Evangelho é cura. O Evangelho é libertação. O Evangelho é justificação do pecador. O Evangelho é salvação. Não, o Evangelho não é nenhuma dessas coisas. O Evangelho é uma pessoa. O Senhor Jesus Cristo. A vida, a obra e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A boa nova não é que você é salvo. A boa nova é que Cristo Jesus veio ao mundo. É o Evangelho de Jesus, ou melhor dizendo, o Evangelho sobre Jesus, que gira em torno de Jesus. A gente não pode confundir o Evangelho e os benefícios do Evangelho. Por meio da morte de Cristo nós temos a salvação, a justificação, nós temos muitos benefícios, mas esse não é o Evangelho. O Evangelho de Cristo é o próprio Cristo. Nós vimos, portanto, que é Evangelho, mas também vimos que os escritores do Evangelho, eles tinham um objetivo em mente. E que objetivo é esse? Convencer. Convencer a abraçar o Senhor Jesus Cristo. E assim, cada evangelho, você tem alguns evangelhos na Bíblia, né? Mas especificamente 4, Lucas, João, Mateus e Marcos, tem um propósito específico. Cada um desses escritores vão ter um método específico. Por quê? Porque eles têm um público específico em mente. O Espírito Santo direcionou esses homens a escrever para públicos diferentes, e por isso que nós vamos encontrar algumas diferenças, não contradições, de forma nenhuma contradições, mas algumas diferenças de narrativa do Evangelho, porque todos eles têm um público diferente. Podemos ver, é engraçado que logo no começo do Evangelho, de cada Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós conseguimos ver o objetivo do autor de forma muito clara. Mateus, por exemplo, qual é o objetivo de Mateus? Mateus quer convencer os judeus de que Cristo é o Messias, e por isso ele começa como? Ele começa com a genealogia de Jesus, desde Abraão, de Jesus até Abraão. Mateus, ele se preocupa em mostrar que para os judeus que Jesus é aquele cumprimento da promessa que foi feita antigamente. Lucas, por outro lado, Lucas ele direciona mais amplamente para os gentios, e por isso que Lucas ele não vai desde Abraão, ele vai para mais longe, ele vai para Adão. Lucas mostra então que Jesus não veio para salvar um povo, mas ele veio para salvar toda a humanidade, aqueles que caíram em Adão. Todos nós somos salvos por Jesus Cristo. E João ele tem um público ainda mais amplo do que Lucas. Ele quer que todos creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, João não volta apenas para Abraão, João não volta para Adão, ele começa falando no princípio de todas as coisas, desde antes de tudo ser criado, desde a eternidade. João mostra que Jesus já existia e de que ele fazia todas as coisas. O objetivo de João é mostrar que ele não é um profeta, mestre, um filósofo, mas o próprio e eterno Deus, que veio ao mundo para dar a vida pelos seus. E Marcos, qual é o objetivo de Marcos? Quando nós olhamos para Marcos, a introdução tão pequena de Marcos, qual é o objetivo dele? Marcos, ele escreve para cristãos que são gentios, né? Principalmente aqueles que estão ligados ao Império Romano.
né? Marcos ele tem uma grande diferença porque muito provavelmente ele é um dos únicos evangelhos que inicialmente foi escrito, né, misturando o aramaico e o grego em muitos aspectos. Ele tem um objetivo muito claro de alcançar os gentios romanos. Por isso que essa introdução vai ser preciosa, porque a gente vai ver como Marcos apresenta esse objetivo, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos agora propriamente para a introdução. Primeiro, Marcos apresenta aqui o nome de Jesus. Marcos apresenta aqui o nome de Jesus. Uma das perguntas que eu mais gosto de perguntar para mulheres que estão grávidas, para o casal em si, é: você já tem um nome para o bebê? Eu gosto muito de perguntar para o casal: e se for menina, qual é o nome? E se for menino, qual é o nome? É interessante ver os pais animados, pensando nas possibilidades. Eles já conversaram em casa, mas é engraçado que às vezes a gente vê, né, um discordando do outro. É engraçado ver como tudo isso acontece, como os dois estão animados para nomear o bebê e prontos para chegar a esse consenso, né, sobre o nome. Mas veja, a pessoa mais importante do mundo inteiro, a figura central do Evangelho, não teve um nome difícil de escolher. Deus tirou essa tarefa da mão dos seus pais, que é José e Maria. O anjo aparece no Evangelho de Mateus a ambos e diz: o nome desse menino será Jesus. Ele aparece a José e diz: o nome desse menino será Jesus. Esse era o nome, esse é o nome do nosso Salvador. Agora é importante dizer, meus irmãos, que o nome Jesus era um nome muito antigo antigamente, muito comum nos tempos de José e de Maria. Por exemplo, provavelmente, né, havia milhares e milhares de Jesuses, né, correndo as ruas da Palestina naquele tempo. Assim como hoje em dia nós vemos muitos Pedros, Marias, né, nós vemos muitos Lucas, Arthur, a Sofia, havia muitos Jesuses correndo por ali. Por que isso acontece? Porque Jesus é a forma grega, né? Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué, ou Yeshua, Yehoshua, para ser mais exato. É tão conhecido no Antigo Testamento. E por isso que naquele tempo havia muitos Josués, havia muitos Jesus naquela região. Tanto que João capítulo 1, quando nós vemos Filipe falando para Natanael sobre Jesus, ele vai falar o seguinte no versículo 45: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referia um profeta. Veja, Jesus, o filho de José, o Nazareno. Veja, para identificar o Jesus certo, ele teve que dar 3 informações. É Jesus, é o filho de José, é o Nazareno. Por isso, porque haviam muitos Jesuses naquele tempo. O nome mesmo comum, Jesus, foi escolhido de propósito. Abra comigo, por favor, em Mateus 1, 21. Qual foi o propósito da escolha desse nome? Mateus 1, 21, diz assim: o anjo falando a José: ela, Maria, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus, ou Yehoshua, significa Jeová é a salvação. O nome de Jesus é a sua missão. Outros podiam carregar nome, multidões podiam ter esse mesmo nome, Jesus, mas ele, somente ele, é digno de performar a missão que está no nome Jeová salva. Ele é Jeová que salva. Ele é o Jeová que resgata os homens do pecado e das consequências do pecado. O Evangelho é sobre Jesus e o seu nome revela a sua missão, que é salvar o seu povo. Marcos vai nos apresentar a Cristo como Salvador. Nós vamos ver isso no Evangelho de Marcos. Vamos ver muitas vezes no Evangelho o Senhor Jesus Cristo desfazendo os efeitos causados pelo pecado no mundo, pela miséria. Ele se mostra como um Salvador capaz. Em Marcos nós vamos ver Jesus entrando em contato com o pecado e o sofrimento humano. Nós vamos ver ele encontrando a humanidade em destroços, destruída por causa do pecado, endemoniada. Nós vamos ver Jesus repetidas vezes perdoando pecados, vencendo poderes demoníacos, acalmando mares agitados, sarando doenças.
E precisamos lembrar, vez por vez, que Jesus, a figura central, como seu próprio nome diz, por meio de todos esses milagres, não está nos mostrando que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Não, Ele está mostrando que Ele é aquele que vai salvar o mundo dos pecados. Ele está provando por A mais B que Ele é, de fato, Jesus, o Josué, o Salvador, o Jeová que salva. Por isso, meus irmãos, enquanto estivermos lendo no Evangelho de Marcos e vendo todos os milagres de Cristo, os feitos dele, a esperança e a salvação que ele dava para aqueles homens cegos, coxos, aleijados, lembremos que o seu nome é a sua missão. Jeová salva. Jeová salva. Então, depois de conhecermos o nome de Cristo, o nome de Jesus, nós vamos agora conhecer o seu título. Ele é o Cristo. Veja o que o texto diz: princípio do Evangelho de Jesus, o Cristo. Muitas pessoas pensam que Jesus é o primeiro nome, né? Cristo, ele é o segundo nome, e o título talvez seja Senhor. Então fica Senhor, que é o título, Jesus, primeiro nome, Cristo, que é o nome do meio ou sobrenome de Jesus Cristo. Mas não, meus irmãos, não é o caso aqui. O único nome que nós conhecemos de Jesus é Jesus. Nós não sabemos qual era o outro nome, se tinha outro nome dentro do nome de Jesus. Nós sabemos que era Jesus. Christus ou Christos é um título que a tradução que é uma tradução grega da palavra hebraico Mashiach, que é Messias. Ungido significa. E esse título ele remonta novamente ao Antigo Testamento, ao povo hebraico. A unção, ele significava o derramado do Espírito Santo. Mas essa unção no Antigo Testamento só recebiam 3 tipos de pessoas, né? Os profetas, os sacerdotes e os reis. Só esses 3 recebiam a unção no Antigo Testamento. E neste título, então, quando Jesus recebe o título de Christos ou de Cristo, ele se apresenta aqui como o mais puro sacerdote, profeta e rei do seu povo. Ele diz assim, em outras palavras, que eu sou Jesus o Salvador, mas eu vou salvar o meu povo como o ungido, como profeta, sacerdote e rei do meu povo. Veja, ele é o nosso profeta, ele é aquele que expõe a palavra, ele é aquele que nos fala quem é o Pai, é aquele que estava com o Pai, e por isso ele nos revela o Pai, como diz João capítulo 1. Ele é o nosso sacerdote, o que oferece o sacrifício em nosso nome, o mais puro sacrifício, que foi o seu próprio corpo, a sua própria vida. E ele é o nosso rei, e como nosso rei, ele nos protege, nos ordena, cuida de nós, dos seus súditos. Ele é nosso Jesus, ele é o nosso Salvador. E ele nos salva como Cristo, como ungido, como profeta, sacerdote e rei. Ele é o Messias esperado do Antigo Testamento. Veja, interessante, Deus promete em Deuteronômio que vai entregar para o povo um profeta maior do que Moisés. Aqui está em Cristo Jesus, o ungido, o profeta. Deus promete no livro de Samuel que vai chegar um rei que vai sentar no trono de Davi e o reinado vai ser eterno e vai ser muito mais poderoso. Aqui está o nosso rei, o ungido, Cristo. Deus promete um sacerdote muito maior do que os filhos de Levi, um sacerdócio muito mais glorioso, conforme a ordem de Melquisedeque. Aqui está o nosso sacerdote ungido, Jesus Cristo. Ele é o cumprimento de todas as promessas, ele é o cumprimento de tudo que é apresentado no Antigo Testamento, e assim ele se apresenta como nosso Salvador, Jesus ungido, Jesus o Messias, Jesus o Cristo. Por fim, meus irmãos, o Salvador ungido, Jesus Cristo, é apresentado por Marcos como Filho de Deus. Veja, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nas Escrituras, Filho de Deus significa nada menos do que Deus, o Filho, a segunda pessoa da bendita Trindade, que é Deus como Pai, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. O Pai enviou o seu Filho eterno, o seu Filho que é Deus. Não há mais de um Deus, há só um Deus, que subsiste em 3 pessoas:
O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a segunda pessoa da Trindade, que é Deus como Pai, tomou a nossa carne, tornando-se verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem em uma só pessoa. Esse é o mistério da encarnação. O Verbo eterno assume carne e vive entre nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Em um sentido muito real, você não vai conseguir ler o Evangelho de Marcos e compreender tudo corretamente, a menos que você compreenda isso. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Marcos vai provar isso. Marcos vai provar por A mais B, sem deixar sombra de dúvidas, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando nós vemos um homem, se nós vemos um homem, dizendo a outro homem, como Jesus diz em Marcos 2, versículo 5, os seus pecados estão perdoados. Se ele é apenas um homem, a gente pode se juntar com os fariseus e dizer assim: este homem blasfema, quem pode perdoar pecados senão Deus? Se nós vemos um homem dizendo à criação, ao vento, ao mar, aquietai-vos, silêncio mar, pare de conturbar a embarcação, não em nome de Jeová ou de algum poder superior, mas segundo o seu próprio nome, mas com sua própria autoridade, nós precisamos entender quem esse homem é. Quando nós vemos alguém falando com demônios, esses espíritos humanos, imundos, reconhecendo quem ele é, dizendo: bem seis que és o santo Deus, ou ainda tu és o Filho de Deus, e ordena que os demônios se calem, e os poderes demoníacos lhe obedecem. Então nós percebemos que nós não podemos ler o Evangelho de Marcos sem entender que Cristo era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, completamente cheio de autoridade e poder. Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus o Filho, que tem autoridade sobre todas as coisas, que ao mesmo tempo é homem, sustenta todas as coisas ao mesmo tempo, com poder, pelo seu próprio poder. E assim como o objetivo de Marcos, meus irmãos, é apresentar Jesus, o Salvador, o Messias, talvez o principal tema está aqui: Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Talvez seja esse o tema, Um comentarista vai dizer que é o fio dourado que costura todo o Evangelho de Marcos. É o fato de que Cristo é apresentado como Filho de Deus. Marcos quer que você abrace o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Se você for ver, Marcos toca logo no início, a nota do seu Evangelho, ele diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Veja, Marcos ele já está aqui respondendo uma pergunta que Jesus vai fazer. Abram comigo, por favor, em Marcos capítulo 8. Veja como esse tema se repete. São diversos versículos, inclusive, que esse tema se repete mais de 6 vezes. Marcos 8, 27 diz assim: então Jesus disse a seus discípulos, partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizes os homens que sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mais outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí sobe Pedro em toda a glória e diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho de Deus vivo, como diz o Evangelho de Mateus. Veja, no final, Marcos 14, 61, 62, veja como o sacerdote, ele também reconhece isso por meio de uma pergunta. Ele diz o seguinte, veja, verso 61, 62, diz assim, Marcos 14: Cristo, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu Cristo, Filho do Deus bendito? E Jesus responde: eu o sou. Eu sou. E não é surpresa, meus irmãos,
que no clímax do Evangelho, quando Cristo está pendurado sobre a cruz, aparece um centurião. Vamos voltar um pouco antes, meus irmãos. Veja só, para quem mesmo foi escrito o Evangelho de Marcos? Para os gentios, principalmente os romanos. O centurião é um soldado romano. Veja como termina o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, verso 39. Depois da crucificação, veja o que acontece. O centurião romano, que estava em frente a Cristo, vendo que assim inspirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Está impressionante. O Evangelho começa dizendo, Marcos dizendo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e ele termina com um romano reconhecendo: este é o Filho de Deus. Assim o Evangelho de Marcos se fecha como um envelope. Ele é costurado com esse fio. Marcos começa anunciando quem Jesus é e termina mostrando essa mesma verdade sendo confessada por um romano aos pés da cruz. Meus irmãos, permitam-me trazer duas breves aplicações dessa verdade. Primeiro, aquilo que Marcos vai nos trazer nos próximos capítulos não é apenas um bom conselho sobre como viver. Esse é um erro que muitos aqui cometem, muitos em todos os lugares cometem. Jesus não veio para inaugurar uma nova ética. Jesus não veio para inaugurar uma nova filosofia. Jesus não veio para inaugurar uma nova forma de enxergar o mundo. Jesus veio para ser o Salvador do mundo. E aquilo que Marcos nos mostra em seu Evangelho não é uma boa notícia sobre como viver melhor, sobre como podemos ter paz. Não, é sobre uma pessoa, é sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo. E Marcos, em seu Evangelho, nos convida a enxergar quem Jesus realmente é e reconhecer as implicações disso. Veja, quando eu conheço Cristo, eu reconheço o que isso significa para a minha vida. Veja, Dr. Hamilton, ele diz o seguinte: porque se Cristo é realmente o Filho de Deus, e ele foi feito carne, se ele verdadeiramente veio da parte do Pai, cheio de graça e de verdade, se ele é de fato a resposta de Deus ao pecado e à rebelião da sua criação, então só há uma coisa que podemos fazer, só há uma resposta que podemos dar: tomar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo. Marcos quer conquistar a sua lealdade ao Senhor Jesus Cristo. Marcos quer que você enxergue Ele como Filho de Deus e diga: eu vou segui-lo de todo o meu coração. A boa notícia de Marcos não é a promoção de uma ideia moral social, não é uma ética, é a proclamação, o anúncio solene do Evangelho do Filho do Deus Altíssimo, crucificado e ressurreto. Segunda e última aplicação: o que você espera ao ouvir esse Evangelho na igreja? Quando você vem aqui para a Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca, quando você senta nessa cadeira, o que você espera ouvir? Buscamos ouvir boas novas. As boas novas, devemos buscar ouvir as boas novas acerca do Filho de Deus. Jesus Cristo é a soma e a substância das boas novas. Reverendo Albert Martin, ele disse: o princípio das boas novas aparece em um homem que não aponta para si mesmo, mas aponta para ele. Veja, está falando de João Batista. O apóstolo João Batista, ele diz em essência: eu devo diminuir para ele crescer. E aí os seguidores de João Batista viram para João Batista e falaram: não, mas você é o prometido. Como assim você vai diminuir para que Cristo cresça? João Batista, então, ele diz: não, eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Ele é o poderoso, ele é o Evangelho. Esqueçam João, esqueçam o pregador, esqueçam tudo. Olhem para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se o Evangelho é do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, se tudo que é anunciado aqui é a boa nova a respeito dele, e se tudo que Jesus faz ao longo deste livro é o desdobramento das boas novas acerca dele, então ai de mim se eu me aproximar do Evangelho de Marcos ou de qualquer pregação do Evangelho com qualquer outra preocupação
que não seja essa, está preocupado em conhecer o Senhor Jesus Cristo, está preocupado em conhecer a Deus, aquele que é a soma e substância do Evangelho. Muitas vezes nós vamos à igreja ansiosos para ouvir uma palavra sobre nós. Nós queremos palavras que nos façam nos sentir importantes, seguros, felizes, realizados, melhores a respeito de nós mesmos. Nós queremos vir para a igreja para crescer, né? Para se sentir grande, para se sentir renovado. Mas permita-me tirar você do centro, do seu trono. Permita-me tirar você desse trono de ego que você criou. O Evangelho não é sobre você. O Evangelho não é sobre você. O Evangelho não é, em primeiro lugar, sobre como você pode viver melhor. O Evangelho não é sobre ter uma família bonita e em paz. O Evangelho não é sobre sentir alegria no coração. O Evangelho não é sobre se sentir feliz, satisfeito e realizado. E qualquer outro Evangelho que coloca o homem no centro é anátema, separado, é o Evangelho de Satanás. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é sobre Jesus Cristo. O Evangelho é sobre o Deus homem, andando nas ruas empoeiradas de Galileia, da Judéia, vivendo toda a justiça, sendo humilhado, cuspido, sendo confrontado, obedecendo com perfeição o seu Pai, sofrendo, sangrando e morrendo numa cruz maldita, sendo ferido, morto, sepultado e ao terceiro dia ressurgindo dos mortos com poder e glória. Esse é o Evangelho, não é sobre você. Se a sua intenção não é conhecer e amar o Senhor Jesus Cristo, se você está aqui porque você quer ter paz, porque você quer se sentir bem, porque você quer ter benefícios, o seu coração está tão distante do Evangelho quanto os fariseus estavam no tempo de Cristo Jesus. Se você está aqui porque você quer receber, meus irmãos, melhor você sair. Mas se em cada história que nós vemos no livro de Marcos, você vir aqui para a igreja desejando conhecer o Senhor Jesus Cristo, o amado da sua alma, do amor que Ele tem por nós, de como Ele glorificou o Pai, se você quiser saber mais dEle, de como Ele fez todas as coisas extremamente bem, em todos os detalhes, cumpriu cada profecia, viveu em justiça, você está mais do que no lugar certo. E deixa eu te dizer uma coisa, aqui está algo maravilhoso que eu tenho a dizer para você. Quando nós buscamos a Cristo, e não apenas as suas bênçãos, nós recebemos nele todas as bênçãos que realmente precisamos. Quando nós deitamos no colo do nosso Senhor Jesus Cristo, confiamos nele, nos deleitamos nele, dele nós recebemos tudo que nós precisamos. A justificação, a santificação, a adoção, o cuidado, o sustento, a alegria verdadeira, a paz verdadeira que o dinheiro não pode comprar, tudo isso não é o centro do Evangelho, mas flui do Evangelho, flui do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso nos é dado em Cristo Jesus. Todas as coisas nos são nossas em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, quando você vier ouvir uma palavra do Senhor, seja no Evangelho de Marcos ou em qualquer outro lugar, não venha buscando para si, venha buscando conhecer a Ele, que enquanto você conhece e se deleita em Cristo e dorme confiando nele, a Bíblia diz, aos seus Ele dá enquanto dorme. Aos seus Ele dá enquanto estão reclinados em Cristo, confiando nele, aprendendo sobre Ele. Certamente caminhar por Marcos será uma grande bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Conhecer o nosso Senhor, ver o que Ele fez e como Ele é, Jesus o Salvador, Cristo ungido e o Filho do Deus vivo. Neste momento, meus irmãos, oremos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos deu o Evangelho. O Senhor nos deu essa literatura maravilhosa, Senhor, que não é um relato histórico, simplesmente, não é uma biografia, é um Evangelho. E nele nós conhecemos a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho de Cristo, não é o meu Evangelho, não é o Evangelho de ninguém, é de Cristo Jesus. É sobre Cristo Jesus. Ah, Senhor,
que nós possamos amar esse Evangelho, que a gente possa se deleitar nesse Evangelho, que a gente possa dormir com esse Evangelho em nossas cabeças, confiados que o Senhor nos protege, cuida de nós, nos sustenta, nos dá a justificação, a adoção e a santificação. Senhor, como somos gratos por Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas tomou uma carne, se fez em forma de servo, foi verdadeiramente homem e ainda é, por amor aos seus e por amor ao Senhor. Nós louvamos, Senhor, o Senhor por tal sabedoria, que é incompreensível, por tal amor, que nós vamos descobrir mais no Evangelho de Marcos sobre, que nós possamos adorar o Senhor de todo o coração e buscar o Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Neste momento,